Olá, galerinha do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 35, onde a gente vai tratar da nossa revisão e avaliação, e a gente vai começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, durante as aulas de geografia da terceira unidade aqui do 7º ano, nós falamos, dentre outros assuntos, sobre mercantilismo. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Vamos definir aqui o período em que o mercantilismo vai acontecer. Acompanhe aqui comigo. Disse a vocês que o mercantilismo surgiu na Europa lá no século XV e se desenvolveu até o século XVIII. A gente viu que o mercantilismo foi uma transição entre o sistema feudal para o sistema capitalista. Foi um momento em que se desenvolveu a burguesia e as chamadas monarquias absolutistas. Não esqueçam que foi também durante o mercantilismo que a gente tem ali a afirmação do Pacto Colonial, que obrigava ali as colônias, a manterem relações comerciais somente com suas respectivas metrópoles, certo? Bem, durante as aulas da unidade de número 3, nós também falamos sobre o modo de produção capitalista. E a gente viu ali as etapas do modo de produção capitalista, as etapas de desenvolvimento do modo de produção capitalista. E nós vimos que o capitalismo tem 4 fases ou etapas, tá? A fase comercial, a fase industrial, a fase financeira e também a fase informacional. E a gente vai conhecer, a partir desse momento, as características de cada uma dessas fases ou etapas do modo de produção capitalista. Acompanhe aqui comigo. Bem, a primeira fase ou etapa foi o capitalismo comercial. Ele vai acontecer durante a expansão marítimo-comercial, durante as grandes navegações, que começam lá no fim do século XV. O que permitiu aos países europeus, de uma forma geral, a conquistar territórios que até então eles não conheciam, tá? Mas esses territórios já existiam e, obviamente, haviam pessoas nesses territórios, como é o caso, por exemplo, do continente americano, certo? Bem, nesse período, as potências econômicas europeias, Portugal, por exemplo, Espanha, realizaram a expansão dos seus domínios ali, em busca de metais preciosos, em busca de novos produtos para serem comercializados, em busca de novas rotas comerciais de uma forma geral, certo? Isso favoreceu o enriquecimento dos comerciantes e o acúmulo também do capital lá na Europa, o que serviu para financiar a Revolução Industrial. Vocês sabiam que parte do dinheiro, do capital, que utilizaram para começar a Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, veio do ouro do Brasil. Os portugueses levavam ouro do Brasil para Portugal, só que os portugueses tinham uma dívida com os ingleses em decorrência ali de um acordo que eles estabeleceram, que basicamente fazia com que os portugueses mandassem vinho para os ingleses e os ingleses produtos manufaturados, como, por exemplo, tecido. Isso gerou uma dívida para Portugal, e Portugal pagou essa dívida com o ouro do nosso país. E os ingleses usaram esse ouro para financiar a atividade industrial. Olha que interessante, Bem, isso fez com que a gente tivesse ali as potências europeias acumulando ali bastante dinheiro nesse período mercantilista e desenvolvendo a segunda fase do modo de produção capitalista, que foi o chamado capitalismo industrial, que começa com a primeira revolução industrial lá no século XVIII. E nesse momento a gente tem a invenção da máquina a vapor, que era movida basicamente ao carvão mineral, a força motriz dessa indústria do século XVIII. Temos também o tear mecânico, que revolucionou a produção têxtil. Têxtil está ligado à produção de tecidos, de uma forma geral, certo? Na fase industrial do modo de produção capitalista, a gente tem a utilização de mão de obra assalariada, até porque as pessoas precisavam consumir esses bens industrializados e você só conseguia consumir com dinheiro. Para ter dinheiro, teria que ter, obviamente, salário, certo? E também nós temos o crescimento urbano através do êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, certo? Bem, nessa segunda fase do capitalismo, o lucro estava ali baseado não mais no comércio, mas sim na produção industrial. Chegamos à terceira fase do modo de produção
capitalista, o chamado capitalismo financeiro. Começa lá no final do século XIX e vai até início do século XX. Nesse momento, a gente tem a integração do capital industrial, né, do dinheiro vindo da indústria e do dinheiro dos bancos. Eles se juntam ali, se fundem de uma forma geral, certo? Essa fase do modo de produção capitalista, o capitalismo financeiro, consolidou-se a partir da Primeira Guerra Mundial, e a gente tem ali as instituições financeiras aumentando ali a sua influência de uma forma geral. A base de desenvolvimento dessa fase do modo de produção capitalista foi basicamente a eletricidade, né, o petróleo, que viraram ali a força motriz, a força que movia ali as máquinas para a produção industrial e a sociedade de uma forma geral, certo? Bem, dando continuidade, a gente chega ao capitalismo informacional. E essa fase aqui do modo de produção capitalista, a informacional, ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais, certo? E a gente tem a fase informacional do modo de produção capitalista acontecendo dentro desse contexto da globalização. O que é a globalização, professor? A globalização é esse momento em que os diferentes lugares, as diferentes sociedades estão conectadas de uma forma bem mais intensa. E essa conexão ela é feita a partir da evolução dos meios de transporte e também dos meios de comunicação. Hoje você pode se deslocar de um continente ao outro com uma facilidade muito grande. Exemplo, você pode sair do Brasil e ir para a Europa, por exemplo, no espaço de 8, 9, 10 horas, depende da cidade de onde você vai partir para a Europa. No século XV e XVI, essa viagem durava mais de 2 meses, por exemplo. Hoje você pode abrir o seu celular, por exemplo, e pelo WhatsApp fazer uma chamada de vídeo com alguém que está lá no Japão. Então, o capitalismo informacional, ele surge dentro desse contexto de um mundo globalizado, de um mundo extremamente conectado. Certo? Bem, durante as nossas aulas aqui na unidade de número 3, nós falamos também sobre os modais de transporte e sobre os meios de transporte. E eu disse para vocês que os modais de transporte, eles são ali a estrutura. Um exemplo, a rodovia, a estrada, a ferrovia, a hidrovia, a gente chama de modal de transporte. E os meios de transporte são os equipamentos que a gente usa, para percorrer por esses modais. Exemplo, na estrada a gente usa o caminhão, a gente usa o carro, a gente usa o ônibus. Nas hidrovias, as balsas, os navios. Nas ferrovias, os trens, certo? E a gente viu como é que se dá essa questão dos principais modais de transportes e meios de transporte que nós utilizamos aqui no Brasil. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente viu que a maior parte das cargas aqui no Brasil, elas circulam pelo transporte rodoviário, certo? Isso dado da CNT de 2021. 64,9% da carga aqui no Brasil circula pelo transporte rodoviário. Isso faz dele o mais utilizado e o mais importante também. 14,95% pelas ferrovias, certo? 15,7% pelo modal aquaviário e 4,4% pelas aerovias, aviões e dutovias, que são uma espécie de tubos, tá certo? Por onde você pode transportar minério e também combustível, certo? Vou só repetir aqui, 15,7% para o aquaviário, tá? E 4% da carga circula ali para aerovias e também dutovias. Professor, que modal e que meio de transporte eu posso escolher? Qual é o melhor? Não existe o melhor, tá? Existe um mais indicado para transportar determinado tipo de cargas. Um exemplo, você não pode utilizar o transporte aéreo para transportar minério de ferro, porque ele é muito volumoso, você precisa carregar uma quantidade muito grande em termos de peso, né? E os aviões não comportam tanto peso, né? Então, o ideal é que os minérios, por exemplo, eles sejam transportados utilizando os trens, utilizando os navios, por exemplo, adaptados para isso, certo? Falamos também das rodovias aqui no Brasil, de uma forma geral, e a gente viu que até 1950 nós tínhamos poucas rodovias aqui. 968 quilômetros de rodovias apenas, certo? E isso mudou a partir da intensificação do processo de industrialização do país. Hoje, nós temos mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, certo? Dentro do território brasileiro. 1,7 milhão, tá? E apenas 12,4% dessas rodovias são pavimentadas.
o que mostra que as nossas rodovias são bastante precárias em termos de infraestrutura, certo? Já que desse universo de mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovia, a gente tem apenas 12,4% sendo pavimentada. Falamos também do transporte ferroviário no Brasil. A gente viu que 14,95% da carga que circula no nosso país usa ali as ferrovias, são transportadas pelas ferrovias. A gente viu também que a primeira ferrovia inaugurada no Brasil foi inaugurada, em 1854, tá? No Rio de Janeiro, durante o reinado de Dom Pedro II, possuía uma pequena extensão, 14,5 quilômetros de extensão, tá? E ela ficou conhecida como Estrada de Ferro de Mauá, porque o seu idealizador, o Barão de Mauá, um homem muito rico da época, foi quem pensou ali e executou esse projeto, certo? A gente viu que, historicamente, as ferrovias estão concentradas na região sul, sudeste e no litoral do nosso país. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovias aqui no Brasil. Temos atualmente operando 13 linhas férreas. E aqui eu tenho um mapinha que mostra aqui onde estão as principais ferrovias do nosso país. E aí eu queria destacar para vocês a Estrada de Ferro de Carajás, que começa aqui e leva o minério de ferro extraído na Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão. Falamos também do transporte aquaviário e hidroviário, e aqui a gente viu que o Brasil tem uma rede hidrográfica bastante extensa, são mais de 22 mil quilômetros de rede hidrográfica, certo? E por essas redes hidrográficas circulam ali 15,7% das mercadorias que são transportadas aqui do nosso país, da carga de uma forma geral, certo? As principais hidrovias: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê, a hidrovia do São Francisco, dentre outras. A região amazônica, por questões naturais, né, tem bastantes rios navegáveis. Isso faz com que cerca de 80% das vias aqui na região amazônica sejam ali navegáveis, certo? Bem, dando continuidade, a gente vê também que, no que diz respeito a navegação pelo oceano, né, a gente tem o Brasil com 8,5 mil quilômetros de costa e 34 portos ali localizados no nosso litoral, banhados ali pelo oceano. Chegamos no transporte aéreo, e aqui no transporte aéreo a gente diz que é o transporte que envolve ali cargas e pessoas por meio das aeronaves de uma forma geral. Os aviões e também os helicópteros. Nós temos a Infraero, que é responsável por administrar alguns dos principais aeroportos aqui do nosso país, outros já foram privatizados e estão ali sob responsabilidade de empresas privadas, certo? Temos uma agência que faz a regulamentação da aviação aqui no nosso país, a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, e segundo essa própria agência, em 2022, 429 mil toneladas de carga circularam no Brasil utilizando o transporte aéreo. A rota de transporte aéreo doméstica mais movimentada que a gente tem no Brasil liga a cidade de Manaus, a cidade de Guarulhos, em São Paulo, e a cidade de Campinas, em São Paulo também. E não poderia ser diferente, né? Nós temos um polo industrial aqui, em uma cidade que geograficamente é mais isolada, é o caso de Manaus. Então, essa rota aérea entre o polo industrial de Manaus e o principal mercado consumidor do nosso país, ela é bastante necessária, por assim dizer. Falamos também das dutovias, que basicamente transporta ali, em especial, combustível e minerais a partir de tubos, de dutos, certo? E elas são vantajosas porque elas têm um custo baixo de manutenção e você pode fazer esse transporte de forma contínua, por assim dizer, certo? Bem, nós falamos também sobre as principais redes de transporte que nós temos no estado do Amazonas, no nosso estado. E a gente viu que no estado do Amazonas predomina o transporte fluvial, certo? A gente tem uma densidade de linhas de transporte fluvial muito grande. Quase todas as nossas cidades estão conectadas ali pelo transporte hidroviário, pelas embarcações, pelos nossos rios de uma forma geral. A malha rodoviária ela é pouco expressiva, mas nós temos rodovias importantes,
como, por exemplo, a rodovia que liga Manaus à cidade de Boa Vista, certo? Nós não temos ferrovias aqui no estado do Amazonas e nós temos vários aeródromos. Aeródromos são aeroportos, tá bom? Que conectam ali a capital amazonense, a cidade de Manaus, aos outros municípios aqui do estado do Amazonas. E temos diversos portos e vias fluviais que facilitam ali a circulação de pessoas e também de mercadorias. Temos aqui uma imagem com esses principais meios de transporte que nós utilizamos aqui na Amazônia. A voadeira, o navio, a rabeta, as rodovias também, apesar da gente não ter em números tão intensos. Bem, no decorrer da nossa aula, nós também falamos sobre o impacto da atividade industrial no meio ambiente. A gente viu que a atividade industrial é responsável também pela contaminação do solo, do ar, das águas, provoca ali a poluição sonora, provoca também desmatamento, e é isso que a gente vai ver a partir desse momento. Quais são os principais impactos ocasionados pela atividade industrial? Acompanhe aqui comigo. Bem, vamos começar com a poluição do solo, né? A atividade industrial polui o solo, se a gente não tiver os devidos cuidados, em função ali da liberação para o meio ambiente de metais pesados, de produtos químicos de uma forma geral que são perigosos para o meio ambiente. E quando despejados sem nenhum tipo de tratamento, provoca ali a contaminação do solo. Bem, a gente viu também que o descarte de embalagens, restos de insumos utilizados na produção industrial lançam ali efluentes para o solo que não são tratados. Isso reduz a fertilidade do solo, aumenta o risco de erosão e aumenta também a toxicidade, toxicidade desse solo e a perda de nutrientes desse solo, tornando às vezes até impróprio para a atividade de agricultura, certo? Vimos também que a gente pode ter a poluição das águas a partir da atividade industrial também. As fábricas, normalmente, elas são consideradas ali as maiores poluidoras dos corpos hídricos, dos rios, lagos, igarapés, das regiões onde elas estão ali instaladas. Isso porque elas despejam nesses rios, nos lagos, nos igarapés, os resíduos tóxicos, sem nenhum tipo de tratamento, certo? Essa descarga de produtos químicos das indústrias são uma das causas principais ali de fenômenos como a eutrofização da água, que de uma certa forma contribui ali para contaminar a água dos rios, dos lagos, dos igarapés, as águas subterrâneas também, certo? A atividade têxtil, a indústria têxtil, é que mais contamina o meio ambiente no sentido de usar muita água. E essa água que eles utilizam para fazer, por exemplo, uma calça jeans, é liberada para o meio ambiente já contaminadas com os resíduos que são necessários para a produção têxtil, que envolve basicamente a produção ali de tecidos, roupas de uma forma geral. Certo? E as consequências são diversas, né? A gente pode tornar essa água imprópria ali para o consumo, pode trazer doenças também para a população de uma forma geral. Temos a poluição do ar, e a poluição do ar acontece quando são lançadas toneladas de gases que são considerados tóxicos, que podem poluir o ar atmosférico, como, por exemplo, o CO2. Boa parte desses gases que poluem a nossa atmosfera vem da queima de combustíveis fósseis, que são ali os derivados de petróleo, como gasolina, diesel, querosene, dentre outros. Temos também o carvão mineral, o gás natural, que contribui para a liberação de CO2, que, quando em quantidade excessiva na atmosfera, provoca a poluição do ar atmosférico, provoca também, ajuda no processo de aquecimento global, por assim dizer, do planeta. Bem, falamos também sobre a atividade industrial e a poluição sonora. O barulho feito pelos equipamentos, pelos maquinários utilizados na produção fabril, gera perturbação para quem vive perto de fábricas, por exemplo. Então, são regiões muito barulhentas. Isso traz prejuízo para a população que vive ali no entorno e para os animais também que estão ali inseridos, certo? Dando continuidade, a gente viu também a questão da indústria e o desmatamento, a devastação de floresta. A indústria precisa de muitas matérias-primas, que podem vir da atividade industrial, precisa de muita matéria-prima, E essa matéria-prima que ela precisa pode ser o minério ali, e para eu extrair minério, eu vou precisar desmatar, certo? Pode ser também, a matéria-prima pode ser alimentos, oriundos da atividade de agricultura. Aí você precisa desmatar
para realizar cultivos de extensas áreas que serão aproveitadas ali como matéria-prima para a atividade industrial, certo? E isso, obviamente, traz muitos prejuízos para os animais que ficam sem o seu habitat natural, né? Isso a gente tem a perda de espécie vegetal, dentre outros, certo? Bem, durante essas aulas que nós tivemos na unidade número 3, nós falamos também sobre os impactos dos meios de transporte no ecossistema de uma forma geral. Então, a gente vai ver que os meios de transporte que nós utilizamos, como os aviões, como os barcos, os caminhões, eles emitem muito CO2 para a atmosfera porque eles queimam ali combustíveis fósseis. E isso tem provocado a poluição do ar atmosférico, que é o que a gente vai ver a partir desse momento. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente viu que os meios de transporte, os modais de transporte, os meios de transporte de uma forma geral, eles representam 20% das emissões globais de CO2. Então, parte desse CO2 vem ali das embarcações, dos caminhões, dos aviões, certo? Isso porque eles utilizam combustíveis fósseis e combustíveis fósseis, quando queimados, eles liberam esse CO2 para a atmosfera, que em excesso provoca a contaminação do ar e contribui para o aquecimento global. Além disso, a gente tem um risco das cargas que são transportadas, né? Então, nós transportamos muitos materiais perigosos, produtos químicos, combustível de uma forma geral, e quando tem vazamento ou qualquer tipo de problema, isso contamina o meio ambiente. Falamos também das rodovias aqui na região norte do país, e a gente viu que as nossas principais rodovias aqui no norte são rodovias federais. Citei duas muito importantes. A Belém-Brasília, essa rodovia liga a cidade de Belém, capital do Pará, a Brasília, no Distrito Federal. Brasília é a capital federal do nosso país. Foi a primeira ligação contínua por terra entre o norte, a região centro-oeste e, consequentemente, o sul e o sudeste também. Falamos também da rodovia interoceânica, que liga o Acre ao Peru, banhado ali pelo Oceano Pacífico, certo? Falamos também da BR-174, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, importante, porque liga Manaus ali a Boa Vista e leva, né, até Pacaraima, essa rodovia, onde já temos ali a Venezuela e a gente pode seguir para a área caribenha a partir dessa rodovia, certo? Bem, falamos também sobre a importância dos rios da Amazônia. Falamos que parte da nossa carga aqui na Amazônia circula pelo transporte hidroviário, né, que tem ali um baixo custo. Falamos também que os rios são responsáveis por integrar ali as cidades da região norte ao território nacional. Além disso, os rios aqui da Amazônia integram também o Brasil com outros países, como é o caso, por exemplo, do Peru, que você consegue ir através de embarcações, certo? Através do transporte hidroviário. Bem, as ferrovias também são importantes, apesar da gente ter poucas rodovias no norte do país, as que tem são importantes, em especial, para o escoamento do minério que é extraído na Amazônia. É o caso, por exemplo, da Estrada de Ferro de Carajás, é o caso da Estrada de Ferro do Amapá, que foi muito importante para escoar o manganês extraído lá na Serra do Navio, no Amapá. Bem, vamos caracterizar um pouco a Estrada de Ferro de Carajás. Ela começa em Marabá, no estado do Pará, e vai até São Luís, capital do Maranhão, certo? Ela é responsável pelo escoamento de recursos minerais extraídos ali da Serra dos Carajás, principalmente minério de ferro, e é transportada até o porto de Itaqui, no Maranhão, e a partir de Itaqui, no Maranhão, ele segue de navio para os mercados asiáticos, europeus e também na América do Norte. A Estrada de Ferro do Amapá, ela foi importante no período em que se extraía manganês da Serra do Navio, lá no Amapá. E esse manganês extraído na Serra do Navio era levado até o Porto de Santana, uma cidade também do Amapá. E a partir do Porto de Santana, ele seguia de barco. Até o Porto de Santana, ele ia de trem, certo? Bem, falamos também sobre a questão do potencial turístico que nós temos aqui no Brasil. E não poderia ser diferente, né? Nós temos um país bonito, abençoado por Deus e bonito por natureza, com uma diversidade muito grande de paisagens naturais, praias paradisíacas, e isso, obviamente, gera para a gente um potencial grande para o turismo. E aí a gente viu que, em 2022, né,
2,9% do produto interno bruto do Brasil veio ali do turismo, né? E se a gente tiver os investimentos corretos, né, daqui a 10 anos, esse valor, essa participação no PIB do turismo pode ser de 8,2%. Mas a gente viu que o turismo, quando feito de forma desordenada, pode trazer impactos, né, para o meio ambiente e para a sociedade de uma forma geral. Por exemplo, pode causar desmatamento de áreas com vegetação para a construção de hotéis, por exemplo, certo? Pode também trazer a falta de valorização da cultura gastronômica local, por exemplo. A gente pode também ter a descaracterização e desvalorização das comunidades locais, certo? Bem, então esses são os principais tópicos que a gente precisava ver para a nossa aula de revisão. E a gente encerra o conteúdo desta aula de revisão.